Vamos lá, gente, eu resolvi gravar aqui para vocês hoje um pouquinho da história dessa fotografia que eu postei aí. Essa foto aqui, ó, essa foto aqui. Quando a gente começa a olhar essas fotos do Vale Tudo antigo, olha aí, a gente começa a lembrar da história, de como tudo começou, de como a gente fez parte desse momento da luta. E é interessante que às vezes as pessoas elas não conseguem entender a direção que cada atleta, cada lutador tá tomando na sua vida. E eu peguei essa foto aqui hoje e fiquei pensando, pô galera, pessoal, vou contar um pouco dessa história, dessa foto aqui para o pessoal conhecer como é que era a minha mente naquele momento. Eu tinha 23, 24 anos de idade mais ou menos. Ninguém sabia exatamente como que seria o futuro, como ninguém sabe como é o futuro, né? Mas como lutador de karatê, eu sempre quis me testar. Quando eu entrei para lutar o Vale Tudo, foi uma ideia de defender a minha arte, mas também me testar como lutador, porque eu sempre lutava contra lutador de karatê, eu sempre ganhava competição de karatê, e para mim eu tinha aquela ideia de que, pô, você vai dar um soco na cabeça de alguém e você vai derrubar. É assim que o pessoal do karatê fala, não, todome vazar. Se você der um soco, se acertar, é sempre um si. Realmente, se você acertar, como qualquer pessoa, se acertar com qualquer arte, se acertar vai derrubar. Mas, gente, a gente tem que quebrar um pouco esse mito. Você tem que treinar corretamente, você tem que treinar as bases, treinar as posturas, tem que treinar tudo certo, mas nem sempre tudo acontece como a gente planeja. E nessa luta aqui especificamente, no primeiro soco, no primeiro minuto, eu quebrei a minha mão esquerda. Gente, para quem não conhece esse lutador aqui que está nessa foto, o nome dele é Claudionor Fontinelli, um cara na época de altíssimo nível na nossa categoria. Ele lutou contra vários lutadores fortes, famosos aí, cara duro demais. E nós chamamos ele, eu digo porque nessa época eu organizava os eventos, a gente chamava para um atleta para lutar, para fazer a luta principal. E nós chamamos o Fontinelli para fazer essa luta comigo exatamente porque eu estava nesse processo de treinamento, de teste, do meu teste como lutador. Eu fiz uma luta no Rio de Janeiro, no Heroes, contra um atleta de chão, de jiu-jitsu, de luta livre. O cara era forte, o cara era bom pra caramba, o Bigu. E naquele momento ali, o meu pensamento foi não exatamente de ir lá e vou ganhar o campeonato. Não era isso. Eu queria me jogar no ninho das cobras. Eu quero saber como é que é você ir lutar contra esses caras. Porque quando a gente mora no Pará, e principalmente nessa época, 25 anos atrás, mais ou menos, sei lá, 30 anos, a gente ouvia as histórias do Rickson Gracie, da galera que lutava lá com eles lá, do Marco Ruas, a gente ouvia essas histórias e tudo acontecia no Rio de Janeiro. E eu disse, não, cara, eu tenho que ir lá no ninho das cobras me testar. E eu fui pra isso lá no Rio de Janeiro. Pô, como é que é o cara ter lutado contra outra arte, contra outro atleta? É muito difícil alguém ter essa coragem de fazer isso. Então esse era o meu objetivo. Então muita gente criou uma expectativa de que não, o Paulo, porque vai lutar o karatê contra o jiu-jitsu, aí se o Paulo perder, o karatê que perde, se o Paulo ganhar, o karatê que ganha. Tinha toda essas histórias naquela época, tinha toda essa dinâmica que a galera ficava conversando, comentando. E não tinha internet pra gente olhar, por exemplo, como é que o cara faz uma posição, como é que o cara faz um sprawl, como é que faz... Eu não tinha como me informar de como funciona o jiu-jitsu, um lutador de karatê contra o jiu-jitsu. Eu tive que ir experimentar. Nessa época tinha muitos lutadores de karatê bons que deveriam ter entrado para me ajudar nessa etapa de divulgar nossa arte também, mas infelizmente cada um tem as suas dificuldades, não teve essa coragem de entrar, ou não teve essa força para entrar. Mas o que aconteceu? Nessa luta lá do Rio de Janeiro, o Bigu, ele conseguiu me levar pro chão. Foi um evento preparado ali realmente para a galera do jiu-jitsu ganhar. Inclusive, quando eu subi para lutar, que eu cheguei no ringue, a lona do ringue ela tava meio solta, assim, ficava difícil tudo daquela explosão que o karatê te oferece. Mas isso não é justificativa para que o cara não me levasse pro chão, não. E como eu não conhecia esse caminho da arte de chão, eu fui levado pro chão com muita facilidade. Eu errei o meu todão, eu errei o meu soco. E eu tive que lutar com ele no chão durante 12 minutos. Vejam bem, para mim foi uma vitória. Eu não perdi no Rio de Janeiro. Porque um cara bom de chão, bom de jiu-jitsu, bom de luta livre, lutar com um cara de karatê, passa 12
minutos no chão, não me finalizar, pra mim foi uma vitória. Nós fomos pra prorrogação, mais 5 minutos, eu não derrubei ele e não me finalizou. Me levou pro chão de novo, mas não me finalizou. A luta foi empate, foi decidida pelos juízes. Eu comecei a pensar, cara, pra eu ser um bom lutador mesmo, pra eu aplicar meu karatê na essência, eu preciso aprender chão, eu preciso aprender o jiu-jitsu. Quando eu voltei pra Belém, eu comecei a treinar o jiu-jitsu com meus amigos de Alexandre Karatê. Na época era Karatê, que agora é o Quintela, que chamam pra ele, com o Andrezão, com o Miquito. Na época era o Franquinho que treinava, o Broca, o Maurício Vulcão, uma galera conhecida de Belém. Alessandro Camarão, era uma turmazinha forte e pesada que gostava de Vale Tudo. Eu comecei a treinar com eles para conhecer esse caminho. Então a partir daí eu comecei a aplicar, a adaptar o meu karatê para a realidade. Por que eu falo realidade? Porque a competição de karatê não é uma realidade de uma luta, de uma arte marcial de defesa pessoal, porque tem regras ali, marca um tempo, tem um juiz que separa, não é o mesmo calor da coisa. Então quando eu voltei para Belém, eu pensei assim, bom, agora é o seguinte, eu vou chamar um cara para lutar comigo aqui que realmente seja bom de chão e que seja trocador para eu testar a minha arte. Aí nós chamamos o Fontinelli, cara duro, irmão. Ele tinha lutado com o Márcio Parazinho em Belém. O Márcio Parazinho tinha mais de 100 lutas já. E ele lutou com o Parazinho durante, eu acredito que uns 20 minutos. Cara, trocaram muito soco. O cara era duro, então eu queria me testar com o Fontinelli. Nós trouxemos ele, falamos com o Mestre Chagas, lá do Rio de Janeiro, do Karatê. Quem não conhece o Mestre Chagas, tinha uma loja de venda de revistas de Karatê, tinha uma academia ali perto da Barão do Rio Branco, ali no Rio de Janeiro. E um cara que sempre foi gente boa comigo, sempre me recebeu, ele me levou pro Rio e ele trouxe o Fontinelli para lutar comigo ali. Então foi uma luta para mim muito dura, porque quando a gente não luta na real, a gente não tem aquele susto de tomar um soco na cara. Tomei um soco na cara, o que eu vou fazer? Eu vou baixar a cabeça, eu vou virar o rosto, eu vou virar de costa. Então quando a gente é karateca, que a gente não toma esse soco, a gente se assusta. Pô, e o Fontinelli, quando começou a luta, irmão, ele partiu pra cima com uma metralhadora, socando de todo jeito. Ainda bem que eu, paralelamente ao karatê, eu treinei boxe. Eu saí na esquiva e metia a mãozona, como o cara meteu o todome mesmo. Ele baixou a cabeça, que ele usava o cabelo grande, e amarrou. Eu baixou a cabeça, eu dei um soco na testa, eu quebrei a minha mão. Primeiro soco eu quebrei minha mão esquerda. Eu tive que lutar com ele o resto da luta, todo só com a mão direita e com as pernas. Foi quando eu comecei a chutar muito a perna dele. Acertava uns socos em cima, mantive a distância, lutei com ele muito tecnicamente, não deixei ele levar pro chão. Então o que acontece? O aprendizado que eu tive no Rio de Janeiro com o Bigu me trouxe uma vitória com o Fontinelli. A partir daí ficou muito difícil de alguém me levar pro chão. A minha carreira ganhou um outro contexto a partir disso aí. Eu ganhei uma nova visão a partir disso aí. Então hoje, quando eu falo muito do karatê fora da caixa para vocês, falando, olha, desse jeito, é com a experiência de alguém que se jogou ali no ringue, que alguém se jogou no octógono para lutar, para experimentar. E o interessante é que depois dessa luta com o Fontinelli, que era um cara muito forte e até hoje tem uma consideração, um agradecimento muito grande por ele, talvez ele nem saiba disso, porque me ensinou muito com essa luta. O Fontinelli, ele aguentou muito chute na perna. Até que chegou um momento que já ficou difícil, ele se jogou no chão. Olha, essa foto aqui é quando ele se joga no chão. Aí eu continuei chutando ele no chão, não me joguei pra cima dele, porque o que é que acontece a maioria das vezes com os atletas que lutam em cima? O cara se joga pro chão, tu te joga pra cima dele, tu vai ser finalizado, o cara era bom de chão. Então eu machuquei o tempo todo nessa época, podia chutar o cara no chão, o adversário no chão. Ele caiu, se jogou ali e eu consegui vencer. Ele desistiu depois desse momento aí. Ó, aqui a luta tava dura, trocação de pancada. A gente vai lembrando dessas histórias aqui, ó, muita trocação. Então eu consegui ganhar essa luta dele, foi um momento bom e quando eu fico olhando essas fotos, eu fico relembrando. É bom contar essas histórias porque as pessoas acabam conhecendo como é que a gente fez, como é que a gente pensava. E eu planejei a minha carreira de Vale Tudo, não para lutar fora. Tive a oportunidade de lutar no Pride na época, me convidaram para ir lutar no Rio de Janeiro várias vezes. Eu sempre quis ser um atleta que me testasse e eu queria ter a minha fama, eu queria ter o meu nome no meu estado, que era onde eu tinha minha academia, o meu dojo. Quando aconteceu essa minha luta com o Fontinelli, no evento seguinte, era o Freestyle aqui em Belém, um evento muito famoso, aconteceu a luta do, acho que é Patino Macaco, lutador de jiu-jitsu, um cara bom pra caramba da minha época, com o João Bosco, também do boxe e do judô aqui de Belém do Pará. E ficou aquele buchicho, Paulo, tu vai lutar com quem ganhar essa luta aí, tu vai lutar com quem ganhar essa luta. Eu disse, meu irmão, pode vir quem quiser, cara, tô preparado, eu quero me testar, tô preparado pra isso. Então, o Márcio Patino, ele foi, acho que é Márcio Patino o nome dele, ele foi nocauteado pelo João Bosco. Pegou o primeiro golpe nele e ficou tonto, o João Bosco acabou com ele. Então, fecharam a minha luta em seguida com o João Bosco. Com o João Bosco, depois eu vou contar essa história pra vocês, mas eu nocauteei o João Bosco com o Maiguiri no queixo. O Maiguirizão entrou perfeito. Mas é uma história que eu vou contar depois pra vocês. Porque o que acontece? Muita gente às vezes pensa, pô, será que, Paulo, por que tu não lutasse com um cara do alto nível do jiu-jitsu? Tem uma luta minha com um cara que era campeão, que foi campeão mundial de jiu-jitsu.
eu vou falar também em outro momento para vocês, vou contar essa história, vou mostrar os vídeos para vocês, tá bom? Então eu queria falar dessa foto hoje aqui. Um grande abraço para vocês todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma curiosidade, manda para mim, escreve, que eu tô aqui, ó, para responder vocês, tá bom? Deus abençoe. Os